Olá, meus amigos e amigas de Macau e região. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast do Doutor. Hoje, passada a ressaca da eleição e agora iniciando a Copa do Mundo do Catar, estamos aqui com a presença ilustre do senhor José Edson Souza da Rocha, que vai nos dar a entrevista deste dia. Edson Rocha, como é conhecido aqui na nossa cidade de Macau, é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Guamaré, o Sindicerg, não é? E ele vai nos falar um pouco aí das suas ações na frente da gestão sindical, que está em voga agora que o nosso presidente eleito Lula, me parece que vocês vão reerguer a força sindical, não é, Edson? Seja muito bem-vindos, nosso abraço, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Boa noite a todos, macauense, boa noite a todos guamareense e todos os amigos, colegas e companheiros. Doutor, eu agradeço pela oportunidade da gente poder bater esse papo e apresentar algumas coisas relacionadas à classe e à luta sindical. Luta essa muito importante no seu contexto histórico, desde a fundação da Carta Magna, a importância dos sindicatos para os trabalhadores, mesmo nós sabemos que muita gente esquece disso, mas eu estava vendo antes da eleição, naquela reportagem que passava sobre a Constituição e mostrando a importância dos sindicatos para a classe trabalhadora, inclusive a própria carga horária, que queriam 48, foi uma briga muito feia, ficou em 44. E passado muitos anos, muita gente esquece dessa importância instituição que é uma democracia, que é os sindicatos, que faz o papel de intermediar o lado mais fraco, que é o trabalhador, com o patrão. O trabalhador, por sua vez, ele se sente muito inibido, pessoalmente buscar. Ele tem medo de ser perseguido, tem medo de enfrentar a retaliação, dentre outras coisas. E ele encontra nos sindicatos, essa pessoa de buscar o seu direito, para que ele não venha conseguir avançar. E existe um princípio que eu acho um dos princípios mais bonitos na relação humana, que é o princípio da equidade. Eu particularmente, doutor, não acredito no princípio da igualdade. Agora eu acredito sim no princípio da equidade. E é baseado nesse princípio que assim a gente permeia nesse caminho sindical, um caminho que assim nós viemos casualmente, mas que eu faço com muita alegria, com muita seriedade e responsabilidade, sabendo da importância que há numa democracia a militância sindical. Muito bem. Como você bem falou, o princípio da igualdade é difícil de alcançar porque existem desiguais, né? Mas a equidade é tratar os desiguais da forma como cada um merece ser tratado, né? E o sindicato, a gente sabe da importância, e como você lembrou, ele está previsto na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal. Se não fosse os sindicatos, é como você disse, né? A força do trabalhador sozinho, ele não tem esse poder de força de barganha com o seu patrão para reivindicar seus direitos. Ele poderia muito bem ser punido, né? Isoladamente. O sindicato está aí para intermediar isso, resolver isso, fazer os dissídios coletivos, as negociações. Aí é quando o trabalhador ele ganha força para conquistar os seus direitos. E por falar nisso, você está à frente lá do Sindicerg, né? Há quanto tempo lá em Guamaré? Isso, do Sindicerg, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guamaré. Eu estou no sindicato desde a sua fundação, que foi em 2007, em abril de 2007. Eu antes de dizer, a partir do momento que eu estive à frente, a minha entrada na militância sindical, ela foi muito inesperada e sem planejamento algum. Eu nunca achei que ia ser um sindicalista, não sabia nem o que era. Só vi o povo falar mal de sindicalista, né? Porém, desde a minha infância, doutor Asta, que eu fazia um trabalho sindical sem saber. Quando eu era menino, eu era muito arengueiro, como a gente costuma dizer aqui na nossa região. E quando eu via um maior brigando com um menor, eu ia querer desapartar, punir aquele menor. Isso eu trago na minha natureza. E quando eu entrei no município de Guamaré em 2003 e eu fui trabalhar numa creche em Baixo do Meio.
E quando foi em 2004, eu iniciei o curso de contábeis. E na época houve uma grande turbulação, não sei se você lembra, doutor, que naquela época de 2005, Dedé assumiu a prefeitura. Quando foi em 2006, ele já começou meio que se enrolar na administração. Dedé Câmara. Dedé Câmara. E nós chegamos a situações difíceis em Guamaré nesse período, e o pagamento do povo vinha errado. Eu não fazia parte nem do sindicato. Na época, eu saía de Baixa do Meio, de carona, pegava o contra-cheque do povo e ia para Guamaré. Eu lembro que tem um rapaz que trabalhava lá no RH, Dionísio. Quando eu chegava, ele já ficava sorrindo. Aí um dia ele me disse, eu cheguei um pouco chateado, e ele disse: Edson, você não tem legalidade de representar esse pessoal, eu atendo você por educação. Aí eu fiquei... Me toquei que realmente ele estava certo, mas ele é um cara muito educado mesmo, Dionísio. Aí eu entendi isso e passei a fazer com mais cuidado. Mas eu fazia, nem era de sindicato. Quando foi em 2007, Alcimar, o antigo presidente do sindicato, estava montando os sindicatos municipais. Em Guamaré não tinha. E ele me procurou porque ele ouviu de algumas pessoas que existia um rapaz que ia resolver o problema do restante do pessoal lá na prefeitura. E ele me procurou e eu disse: não quero não gosto não, o povo fala mal do sindicato. Aí ele disse: você já faz esse trabalho. Aí eu me lembrei que também eu tive uma vez na Câmara, num período, e na época Neto, que era suplente e tinha assumido a cadeira de vereador, acho que no lugar de Silvio, não sei, não lembro agora. Mas ele foi e me disse também essa mesma: você precisa, eu fui atrás lá do direito, você precisa estar legalizado, porque você não está. Então eu lembrei desses dois fatos e Alcimar me chamou. Eu disse: pronto, então vamos fazer assim, coloque o meu nome, mas não coloque nada assim muito importante não, só no apoio, porque realmente eu não tinha interesse, eu estava muito ocupado, eu trabalhava em Guamaré, trabalhava no Alto, fazia faculdade, então não tinha muito tempo. E quando foi no dia da formalização, de formalizarem a comissão provisória, então o que era vice-presidente desistiu. E me chamou 2 dias antes e pediu para eu assumir. Eu disse: eu não quero, eu já disse. Mas ele disse: não, mas a galera reuniram aqui, os motoristas, que era até um motorista, e disse: você é uma pessoa que faz faculdade, que conhece um pouco de direito e contribuía muito mais do que eu. Aí eu meio que... foi uma coisa que aconteceu. Eu disse: pronto, eu aceito, mas ainda passei 1 ano e meio, assim, muito distante, porque eu estava muito ocupado. Aí quando foi em 2009 que eu assumi, que eu concluí minha faculdade, aí comecei a buscar, me formar, a tentar saber, conhecer. Aí foi onde realmente eu entrei no sindicato. Você já entrou na presidência, então, nessa conjuntura? Não, eu entrei na vice-presidência. Sim, o vice que tinha... que desistiu. Que era o presidente da época? Era o Alcimar. Sim, ele fundou e ele teve mais... A comissão provisória ficou 2 anos e ficou mais 2 mandatos. E eu fiquei como diretor financeiro. Primeiro eu fiquei como vice na composição inicial e depois eu fiquei como diretor financeiro, mais 2 mandatos com ele. Aí somente em 2016 foi que eu assumi como presidente. A partir de lá para cá eu venho... já teve 2 eleições que eu fui conduzido, e agora a gente está indo para uma terceira como presidente do Sindicer. Vai ter eleições marcadas para quando lá? Dia 7 de dezembro vai ter eleições, e a gente encerrou agora essa semana as inscrições e só teve uma chapa escrita. A gente tem feito um trabalho muito sério e as pessoas nos procuram para fazer parte da nossa chapa, acreditando que a gente deve continuar. E a gente tem feito um trabalho que a gente entende e a gente tem sentido do servidor que tem feito o trabalho correto. O trabalho teve o reconhecimento e vocês são chapa única lá e reconhecimento disso, né? Você acredita que é dessa forma e será eleito por aclamação, né? E lá, que tipo de atividades o sindicato tem desenvolvido, ações do sindicato para os servidores públicos de Guamaré? A gente sabe aqui de Macau, Guamaré é nossa vizinha aqui, né? A gente tem notícias um pouco da política lá, um pouco da administração, através das redes sociais. Nós somos muito próximos. Mas, assim, as ações
como é que está a situação hoje administrativa do município, já que você participa, você é presidente do Sindicato dos Servidores. Quais são as conquistas que vocês realizaram lá em Guamaré? Doutor Arte, nós temos várias conquistas. Nós temos conquistas de quinquênio, que nós conseguimos já para o servidor. Nós temos conquista, foi o Sindicerg que conquistou o plano de carreira dos professores, inclusive é o melhor plano do Estado, foi o Sindicerg que conquistou. Na época, foi que estava como presidente, foi Alcimar, eu era o diretor financeiro. Nós conseguimos, para os servidores, ganhar uma ação do FGTS, que a Prefeitura pagou mais de 3 milhões para os servidores. Mais recentemente, agora no meu mandato, nós conseguimos ganhar várias ações. Eu quero aqui separar essas informações para que fique bem claro para os servidores, a população, que na esfera sindical existe duas formas da gente trabalhar. Existe a forma da gente trabalhar administrativamente, que é quando a gente requer do gestor que ele venha dar aquele direito, inclusive direito constitucional, muitas das vezes que é negado. E existe a via judicial. Quando a gente exaure a petição, a busca na área administrativa, a gente tem que ir judicialmente. E em Guamaré, recentemente, a gente tem tido muito pouco reconhecimento administrativo. A gente tem tido muitas conquistas, infelizmente, na área judicial. Isso eu digo com tristeza, porque não é o ideal. O ideal é a conquista a gente conseguir via administrativamente, que é um sinal que o gestor está reconhecendo o trabalhador. Nós conseguimos agora ganhar, aqui nós temos aqui um breve resumo, nós conseguimos ganhar 205 ações de triênios para os professores que têm um plano de carreira, e baseado nesse plano nós conseguimos. Teve professores que aumentaram o seu salário em quase 40%, de acordo com o seu tempo. Teve professores que conseguiram ganhar. Isso na via judicial? Na via judicial. Conseguimos também que fosse efetivado os 15 dias de férias, porque professor, diferente de outras categorias, a lei garante 45 dias, já ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele gozar e receber também por isso. Nós conseguimos também, e nós também conseguimos, na esfera das férias, ganhamos, foi 204 ações. 17 ações nós ganhamos de abono de permanência, que o senhor conhece, o senhor do direito, é aquela ação de alguns profissionais que já passaram do tempo de trabalhar e pagavam o INSS, e o INSS recolhia 2 vezes, porque ele já tinha passado do tempo. E nós conseguimos fazer com que o município devolvesse, e o que foi pagar mais vai ser devolvido de forma retroativa, dos últimos 5 anos, como é o caso. E nós conseguimos várias ações de aposentadoria, e também eu quero abrir um parênteses aqui para falar de um assunto que eu acho que é o assunto mais importante hoje para o servidor de Guamaré, sobre o plano de cargo, carreira e salário dos servidores em geral. Quando houve a mudança da Constituição em 88, né, foi dado 10 anos para os municípios, para os municípios gerais, para os estados e municípios? Para os estados, municípios, a União. Os entes federativos, né? Se adequarem. E até hoje, nós estamos falando de 2022. Até hoje tem municípios que não se adequaram. Infelizmente, a gente está falando de um município que é riquíssimo, que é Guamaré, que até hoje não se adequou. E com isso, os servidores têm sido muito penalizados. Em 2016, nós conseguimos que esse plano de carreira fosse aprovado para ser implementado em 2017. Porém, em 2017 não foi implementado. E nós tentamos por mais de ano, via administrativamente, não conseguimos. E nós judicializamos. Nós temos hoje 295 processos que já ganhamos em primeira instância. E está caminhando agora para a segunda instância esses processos. Também nós judicializamos 184 ações de restituição previdenciária, o que era descontada a mais do trabalhador. Essa ação aí é contra a União. Todas as outras é contra o município, mas essa é contra a União.
Então, nós temos 909 ações nesse período de 4 anos. Nós temos tido muito trabalho e nosso jurídico também. Tem quantos filiados lá, sindicalizados? Doutor, nós estamos hoje com 450 filiados. E tem quantos servidores o município de Guamaré? O município de Guamaré hoje tem, no último levantamento que eu tive há uns 4 meses atrás, o município de Guamaré efetivo estava com 682 servidores. Então tem uma abrangência boa lá do sindicato, né? Aí dá em torno de 70%, 80%. O último levantamento que nós tivemos, que foi feito pela federação, nós em Guamaré éramos a cidade que tinha mais filiados proporcionalmente com o número de efetivos, que ultrapassava 60% do sócio, do concursado efetivo que era um sócio. Então a nossa atuação é muito intensa, é por isso que o servidor tem acreditado nesse trabalho nosso, mesmo diante das adversidades, dos não, da falta de entendimento e de respeito com os gestores em dar o direito ao trabalhador que merece e precisa, que é um direito básico. Vocês têm uma sede própria lá para o associado ser atendido? Vocês trabalham muito? Como é a receptividade da administração? Você me disse aí que prezou muitas das vezes judicializar, né? Mas tem uma boa receptividade, há um bom contato, reciprocidade entre vocês? Como é a atuação de vocês lá, junto à administração pública? Nós ficamos muito felizes com essa sua pergunta, porque assim, uma grande parte das pessoas não entende o trabalho sindical e acha que o sindicato é só limitado a ir para a rua gritar com o microfone. Não, o trabalho é muito extenso, é muito mais amplo. Nós temos hoje um trabalho no sindicato, além da parte judicial, nós temos a parte contábil, temos uma pessoa que dá o apoio, um contador que dá o apoio ao servidor. Nós fazemos as declarações dos filiados gratuitamente, todos os anos, aqueles que nos procuram. E nós damos o apoio a algum servidor que está com algum problema no ECAC, no sistema da Receita Federal, pessoa física, nós damos toda a orientação, todo o apoio. Nós também damos todo o apoio no sistema UNDOC, que é o sistema hoje da Prefeitura, todo o processo, requerimento administrativo, férias, licença. Em Guamaré é tudo virtualizado, né? A questão de requerimentos administrativos, né? Tudo via UNDOC. E o servidor, muito servidor não sabe, a gente vai lá no sindicato, nós fazemos todo o processo para eles, orientamos. Também o meu INSS, que é algo menos procurado, mas quando precisa nós damos todo esse apoio também. E INSS é o sistema da Previdência Social, né, para requerimentos. Também no PGE, né, que é o Sistema de Processo Eletrônico Judicial, para acompanhar os processos. PJE. PJE, isso. PJE. Então a gente dá todo esse apoio, assim, essa parte a gente orientou bem a nossa funcionária, e ela assim, é uma pessoa bem capacitada e faz um trabalho bem humanizado, para que o trabalhador, o servidor, sinta com dignidade, porque não há nada melhor do que você chegar no local e ser bem recebido. Pode até ser que não consiga resolver, mas só em você ser bem recebido, doutor, isso faz toda a diferença. E é um trabalho que assim, eu peço para que seja feito no sindicato e é um trabalho que eu tenho o maior prazer de fazer. Com relação à sua pergunta, doutor, nós temos uma sede, a nossa sede é muito ampla. Quando o senhor for embaixo do MEI, o senhor está convidado a conhecer, é uma sede bem ampla, uma estrutura muito boa. Também temos um prédio em Guamaré, que nós abrimos uma época, só que lá não teve demanda, então não compensava manter aberta. Porém, doutor, desde que eu assumi a presidência do sindicato, eu assumi um compromisso com o servidor, que a gente tem um número em torno de 70% de Baixa do Meio, os 30% em Guamaré. Eu atendo em Baixa do Meio segunda e quarta, e lá o escritório fica aberto de 8 a meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Mesmo eu não estando, fica a secretária. E eu atendo nas terça e quinta em Guamaré. Mas atendo aonde? Eu atendo na casa da pessoa, eu atendo no meio da rua. Se for preciso algum atendimento assim, eu vou no escritório de um amigo que tenho lá, a gente faz o atendimento. No local de trabalho, muitas das vezes, que é só uma informação, a gente faz. Que eu acredito assim, que as pessoas, quando são bem tratadas, são respeitadas, então elas conseguem, mesmo aquilo que você busca fazer, mesmo sabendo que você não consegue resolver em si, mas só em ela ser bem tratada, ser bem orientada,
elas passam a lhe respeitar. Porque eu acho que é a função de quem exerce algum cargo eletivo, algum cargo público, fazer esse trabalho. Para servir também como um servidor público, né? Claro. Me diga uma coisa, a sua acepção política. Normalmente sindicato cria-se muito a imagem que são pessoas de esquerda, ligados à vertente do atual presidente Lula. Qual é a sua concepção política aí, seu viés político? E indo um pouco mais além, o que é que você espera do governo Lula? Lula já andaram até especulando aí nas redes sociais que vai voltar às contribuições sindicais, né, que foram retiradas com a reforma trabalhista. Os sindicatos, em geral, estão com uma boa expectativa com essa renovação do mandato de Lula, renovação não, nova eleição, né, de Lula, que sempre prezou por sindicatos. Qual é a expectativa de vocês? Eu costumo dizer que eu sou um sindicalista com um perfil não sindicalista. Eu não sei se dá para compreender bem, mas eu vou tentar ser bem mais claro, mais específico. A ideia de sindicalista que tem aí no imaginário das pessoas é alguém, uma pessoa barbuda, uma pessoa grossa, bruta, de gritar. A ideia que tem é essa. E assim, eu não compactuo dessa ideia. Eu acho que você tem que saber a hora de falar alto, a hora de falar baixo, a hora de gritar, a hora de espernear, a hora de calar. Eu acho que você tem um momento para tudo. E assim, a minha vertente política, eu posso dizer que eu sou um de esquerda pró-centro. Porque assim, eu não sou lulista nem petista. E jamais bolsonarista. Tem uma aversão a Bolsonaro. Não é uma questão pessoal, é uma questão política. Apesar que, pessoalmente, eu também acho ele um cara, assim, que eu não teria nenhum prazer de ter contato e de ser amigo dele. Mas eu trato da questão política. Bolsonaro foi muito danoso para o servidor público, para os sindicatos. E não se trata de questão financeira, se trata da questão de dignidade. Numa democracia, você tem que saber lidar com o contraditório. Você tem que saber lidar. Se você não souber lidar com isso, você não deve exercer nenhum cargo público, principalmente um cargo de presidente. Então, o Bolsonaro, com 4 meses de mandato, ele criou uma medida provisória, ele com o Rogério Marinho, para fechar todos os sindicatos, tirar todo tipo de contribuição do sindicato. Qual é uma instituição no Brasil ou no mundo que sobrevive sem recurso? Não é aqui tratar de dinheiro, não. Mas quem é que vai... Eu saio de casa para ir para o meu trabalho, eu preciso, no mínimo, botar R$80 de combustível. Como é que você vai fazer isso sem dinheiro? Como é que você vai fazer um trabalho? Como é que eu poderia ter entrado com 909 ações, onde o servidor hoje, o Guamaré hoje, já tem milhões em precatórios para ser pago para o servidor, porque negou o direito, se não tivesse o recurso, se não tivesse o mínimo para poder pagar um advogado, como é que poderia fazer isso? Não tinha como fazer isso. Então, assim, eu votei em Lula pela democracia, pela liberdade, pelo direito de nós sobrevivermos. E assim, doutor Aster, criaram um estereótipo aí hoje na sociedade de que os sindicatos se aproveitam do trabalhador. Isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. Só que enganou muitas pessoas, muitos trabalhadores. Quando no início da nossa conversa aqui eu disse que quem lutou todas as conquistas, se você pegar um contra-cheque de um trabalhador e olhar lá todas as conquistas, vai ter carimbo de sindicatos, de pessoas que nem estão aqui mais entre nós. Mas houve uma política, e não foi de agora, de alguns anos, de dizer que os sindicatos eram mercenários, pessoas mercenárias. Marginalizaram a luta sindical. Com isso enfraqueceu, porque muita gente, trabalhador, deixou de acreditar. Eu costumo comparar, doutor Aster, eu faço um trocadilho, com o Capitão do Mato. O Capitão do Mato, ele era um escravo que ele comia melhor, se vestia melhor, vivia melhor, mas ele era um escravo. E ele açoitava, batia nos outros escravos, se achando melhor, e não era. Então, o trabalhador, ele precisa do sindicato. Se há maus dirigentes sindicais, tem que extirpar através do voto, que existe as eleições, que o povo é quem tem a força, é quem pode fazer isso. Existem bons advogados. O senhor mesmo teve uma causa minha pessoal, ganhou. Existem os maus advogados que enganam pessoas, existem os bons médicos, maus médicos. Agora, não se pode condenar toda uma classe
por meia dúzia de malandros, de aproveitadores que existem em todo o meio, principalmente no meio político. E muitos políticos venderam essa imagem, inclusive o presidente atual ainda, Bolsonaro, de que todo sindicato era malandro, não queria trabalhar. Então, essa imagem que venderam para as pessoas do sindicato. E muitos trabalhadores que tinham o sindicato para defender, hoje, tiram do sindicato. Só para você ter uma ideia, no Brasil é pago, a gente trabalha 4 meses e meio para pagar os impostos para os governantes. E a gente não tem uma contrapartida como todos nós conhecemos. Mas existia uma briga terrível para tirar um dia que era para as instituições sindicais. Esses outros 4 meses e 14 dias ninguém ligava. Mas a intenção não era essa. Porque a reforma trabalhista tirou a contribuição sindical obrigatória, mas ela foi feita, não foi para uma questão de justiça, foi uma questão política. Porque se fosse uma questão de justiça, eles teriam colocado um dispositivo para que somente aquele que é filiado, quando houvesse uma luta sindical, que é patrocinada por aqueles que contribuem, ser somente para aqueles que contribuem, não para todos. É muito fácil assim, você ter só o ônus e não ter só o bônus e não pagar o ônus. Então é injusto isso. Se era por questão de justiça, então deveria ter feito assim. Mas a gente via que não era questão política, era para descapitalizar os sindicatos e enfraquecer, porque sem capital ninguém vai a lugar algum. Esse podcast é uma coisa que o senhor criou básica, mas você tem que ter uma estrutura básica para criar, não cai do céu. Tudo na vida tem um custo, nada é de graça. E quando for de graça, há de se duvidar. Até a salvação, ela é de graça, mas não é barata, como diz alguns. O esforço é imenso. Me diga uma coisa, você tem familiares aqui em Macau também, né? Você é irmão de Assis, foi candidato a vereador. Foi, aqui, né? Na eleição de 2016. 16. Ele foi candidato a vereador, ficou em primeiro suplente pelo PDT. Tudo bem. Mas você está totalmente radicado em Guamaré, né? A sua atuação sindical em Guamaré. E a política, não querendo fugir muito da questão sindical, mas como é que está a política lá em Guamaré, com essa eleição do sucessor lá de né? Depois daquela reviravolta jurídicas? Quais são os anseios da população lá? Como é que você enxerga? A oposição ainda tem um movimento, ainda tem alternativa lá em Guamaré? Como é que você enxerga isso? A gente tem ficado mais distante da questão política partidária, porque as pessoas em Guamaré meio que confundem. Na hora que você, como presidente do sindicato, tem um posicionamento político partidário, ele já acha que o sindicato é de tal político, o que não tem nada a ver. Mas a gente não pode ficar alheio, porque a gente lida diretamente com a política. O nosso empregador é um gestor público, é um político, né? E assim, o momento em Guamaré não tem sido muito bom, politicamente falando. Há muita reclamação, está tendo muito desgaste, com uma pequena queda de receita, está se criando um alvoroço absurdo que eu acho desnecessário, porque assim, eu costumo comparar muito Guamaré com Alto do Rodrigues, porque paralelamente são cidades parecidas e cidades que eu conheço. Alto do Rodrigues eu trabalhei 16 anos e Guamaré eu estou há 20 anos. Então, Alto do Rodrigues tem a mesma população, em torno de 15 mil e poucos habitantes, que Guamaré. E o Alto do Rodrigues é uma cidade equilibrada, uma cidade que os gestores passaram anos administrando com 4 milhões, 5 milhões, e uma cidade equilibrada. Eu trabalhei lá 16 anos, nunca atrasou pagamento, uma cidade equilibrada. E Guamaré é uma cidade que arrecadava aí 27, 28 milhões, chegou a 30 milhões mês. Aí agora oscila entre 25, 23, 24, o mês que eu vi menos foi 19 e pouco, e há um alvoroço absurdo. Eu acho que Guamaré, assim, criou-se uma política errônea, uma política de inchar a máquina pública, inclusive uma política que é muito questionada por viés de direita e que hoje quem administra lá a gente sabe que é um grupo de direita, e que foi feito isso apenas no intuito de amarrar as pessoas, né? Inclusive muitos servidores, a gente faz movimento, os servidores não participam porque tem um filho trabalhando, algo assim, e penaliza a luta porque não participa. De alguma forma estão amarrados na questão política, né? E assim, eu procuro ficar mais distante, porém atento, e a gente vê que assim, ainda está muito distante, porque terminou agora a eleição para presidente, o próximo ano acredito que já deve começar já as movimentações, mas eu acredito que está se costurando um novo cenário em Guamaré,
Não se sabe se esse cenário se vai ser possível haver mudança de gestão. Mas eu acredito que é uma nova perspectiva que se criou em Guamaré e pelo menos assim, imparcialmente eu consigo ver que hoje há um caminho mais direcionado ou mais seguro de se trilhar do que anteriormente. Você, lá em Guamaré, observou se existem ações do governo estadual, da governadora Fátima, para o município de Guamaré, lá como foi essa votação também com a governadora. Aqui em Macau ela teve uma votação muito expressiva, mas se reclama muito por ausência do Estado. Como é essa relação lá da administração municipal com a estadual? O município de Guamaré, não só com Fátima, mas de todos os governadores, assim, são muito aquém os governos estaduais em Guamaré. Devido a Guamaré ter esse aporte financeiro muito vultoso, né? E aqui que é notório em todo o estado, até no Brasil e no estado principalmente, e a gente sente muita ausência do estado em Guamaré. Mas eu entendo que isso também seja uma falta de parceria, de habilidade do gestor local também cobrar da parte do governo. Inclusive o grupo da situação agora até apoiaram Fátima, né? E parece, eu vi algumas coisas relacionadas a uma parceria da estrada, que a estrada está muito feia, né? Para se fazer e a gente torce. Chamada Estrada do Óleo, né? Eu passei lá a última vez, estava deplorável. O caminho aqui, eu tenho que alinhar o carro todos os meses, porque eu vou toda semana aqui eu moro na Coab, vou para Guamaré, os buracos são crateras, assim, tá muito feio, tá enorme. E a gente, assim, eu votei em Fátima, mas daqui, se der um ano ela não ajeitar, eu sou o primeiro a criticar, porque eu não devo satisfação à política e não poder criticar. Porque eu estou pagando imposto, né? Eu estou pagando, então votando ou não votando. Lula vai assumir como presidente e espero que seja um bom presidente, mas não só pensando na questão sindical, no trabalhador, mas pensando no meu país. Eu só quero um governo que seja mais igual, né? No sentido da equidade que nós falamos aqui, que possa dar mais oportunidade às pessoas. E principalmente, Ashton, tratar as pessoas não como inimigas. Nós podemos ter pensamento divergente, sermos adversários, mas não inimigos. Então, essa polarização, ela torna-se uma coisa odienta. Assim, o meu sonho era que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Mas quando a realidade foi posta, eu vi que, como a maioria dos brasileiros viu, que eu era um ou outro. A terceira via não vingou e não polarizou, né? Justamente por isso. E assim, os primeiros passos de Lula eu estou gostando, não porque eu votei nele, mas porque eu estou vendo ele acenar mais favorável a uma abertura e não centralizar no PT, como foi anteriormente. Então eu acho que a forma de avançar é essa. Abertura com os partidos? Com os partidos, com mais o centro, né? Eu não estou falando de centrão, eu estou falando do centro, né? Inclusive com a população, mas de centro, uma grande parte. A gente viu que teve mais de 30 milhões de pessoas que não foram votar, né? Eu acredito que a maior parte foi odiando esse sentimento que existia entre as pessoas aí. Ainda está tendo essa guerra insana, ao ponto de não respeitar o voto democrático, né? Alguns dizem que Lula foi ajudado pelo judiciário, mas se houve essa ajuda, e o que Bolsonaro não usou da máquina pública? Bolsonaro gastou mais de 50 bilhões aí, só com essa questão da Caixa Econômica, desses empréstimos aí, que nunca houve empréstimo. Houve uma PEC de última hora, que é chamada PEC eleitoral, né? Onde foi dado carta branca para que esses 4 milhões e pouco de votos que Bolsonaro reverteu, foi por causa de que as pessoas acordaram e disseram, não, Bolsonaro é bom? Não. Foi através do favor financeiro. E por falar financeiro. Em PEC, essa PEC aí que está dizendo, a PEC da transição, com esse estouro do teto, você não avalia que isso também pode causar um prejuízo a médio ou curto prazo, não? Ou como é que isso é transparecido, por exemplo, para os sindicatos? Esse sindicato tem arrecadação própria, mas você tem falado bastante aí da questão de financeira. Como é que é percebido isso no seio, vamos dizer, da esquerda com relação a esses investimentos? Me parece que está sendo focado muito na questão do Auxílio Brasil, que eu não sei se vai retornar para o nome anterior, que era Bolsa Família, que cada um padrinho quer ter o nome botar o nome da criança, né? Mas
Existe uma preocupação hoje no Brasil, pelo menos da classe econômica, com o revés que isso pode ter. Para o sindicato ou para a esquerda, como é visto isso? Eu acho que assim foi deixado uma situação muito delicada que precisa ser resolvida. Não tem como você resolver uma questão delicada de forma que não vá ter sequelas, né? E tem essas sequelas. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, para ele manter o compromisso eleitoral dele, ele teria que ter essa sequela. Porque o orçamento foi de R$ 400 o dinheiro que ia. E para outras coisas, né, básicas não ia o recurso. E gestão pública, você já foi prefeito, sabe disso, não cai do céu o dinheiro. O dinheiro tem que ser planejado, tem que ter o planejamento, tem que ser orçado, tem que ter a aprovação, tem que ter todo esse trâmite. E Lula, na minha visão, ele assumiu isso e ele está tentando cumprir o que ele foi dado. A gente passou aí nos últimos 2 anos e meio pela maior crise financeira. Eu lembro que há 2 anos atrás eu comprava um pacote de café desses básicos, né? São Brás, Pilão. Eu comprava por R$ 2,80, R$ 3. Hoje eu estou comprando por R$ 8,50. Então o poder econômico das pessoas caíram assim drasticamente. Imagine para aquela pessoa que não tem nenhuma renda. A gente que tem uma renda, a gente sabe da dificuldade que é terminar o mês com o básico. Imagine para aquela pessoa que não tem renda. Então eu acho que o sistema financeiro ele é importantíssimo, mas ele também não pode controlar. Ele não pode. Eu acho que o país, quando tem a engrenagem começa a girar, eu acho que tem como suprir. O governo de Lula foi responsável nessa questão fiscal. Houve superávit em todos os anos que ele assumiu. Só que ele não pegou do jeito que pegou, tendo que resolver um pepino antes de assumir, ao ponto dele poder já ficar preso por uma PEC. Então, de forma habilidosa, eu acho que ele está conduzindo isso. E eu acho que no momento pode até ser difícil, mas eu acho que a essência principal é aquelas pessoas mais carentes. Não, vamos tirar o dinheiro do pobre e jogar para o rico. Não é isso. A gente tem que primeiro deixar as pessoas sobreviver para depois elas terem capacidade de arrumar um emprego, de trabalhar e de produzir, pagar impostos para o país e assim a máquina ir girando. Eu acredito que com a experiência que Lula tem e com essa política externa que ele está fazendo, vai trazer muito investimento para o país. Isso aí vai dar uma engrenagem muito boa para que os recursos comecem a voltar e tenha realmente dinheiro, né, para poder suprir esse déficit que vai inicialmente entrar o Brasil, mas deixando bem claro que diferente assim do que é propagado, Bolsonaro, eu vi reportagens de fonte segura, que Bolsonaro em 2020 foi mais de 500 bilhões que ele usou e outros valores que eu não lembro agora, mas que usou. Tem que ter a responsabilidade. Agora eu acho que eu não posso deixar o meu filho passando fome, porque eu não posso ficar devendo na bodega ali, de forma bem simples para o entendimento do povo, de forma bem, eu não posso deixar meu filho com fome, porque eu não vou comprar fiado ali, R$ 100, eu vou deixar meu filho passando fome. Eu acho que o momento está mais dessa forma, mas eu não vou ficar devendo a vida toda. Eu tenho que pagar. Vai cumprir o social, os programas e promessas de cunho social, né? E depois acredita que vai girar a economia a passos mais moderados, né? Essa esperança que ele nós tem temos. uma aposta, né? Eu espero, sinceramente, não votei com o Lula, mas eu espero que dê certo, porque eu sou brasileiro, né? Eu quero o melhor. Eu acho até que eu muitas vezes fico analisando como é que um cidadão sobrevive com um salário mínimo hoje, né? Que o poder de compra realmente é uma coisa bem complicada. Me diga uma coisa, você voltando aqui para a sua eleição, está em data marcada, seja chapa única, então eu não preciso nem lhe desejar boa sorte, porque vai ser por aclamação, né? Mas o que é que você quer deixar aqui de mensagem para os seus sindicalizados, para a sua equipe de trabalho, para os seus associados, e quais são os projetos para o próximo mandato? São de quantos anos? É um triênio? 4 anos. 4 anos? Quadriênio. Quadriênio. Então, quais são os projetos que o sindicato tem? Vai manter essa luta aí com relação às questões judiciais? Você disse que já conquistaram aí o PCCR, acredito, né? Assim. E está faltando o que? O município implantar alguns direitos dos trabalhadores? Quais são as perspectivas do sindicato?
Doutor, é o seguinte, só para concluir aqui uma parte que eu falei, assim, sobre, mais como esclarecimento para os trabalhadores. Nós protocolamos ainda na pandemia a implementação dos 40% e não fomos atendidos, buscamos, protocolamos 40% de quê? da insalubridade para Sim. os profissionais da saúde, que em Guamaré não foi paga, Sim. por incrível que pareça, não foi paga. Nós também solicitamos que fosse implementado o reajuste do magistério. Foi uma luta que a gente teve constante e eles implementaram de um lado, mas diminuíram a carga horária. Terminou não sendo cumprido o que o servidor almejava, né? E nós tivemos uma conquista nacional, na verdade, mas a gente ficou buscando, que foi a implementação do piso dos agentes de saúde e endemias, né? Então, foi um ganho nacional, mas nós ficamos em cima, cobrando até ser implementado. Também nós solicitamos, doutor Asta, só para você ter uma ideia como a situação lá administrativa é tão difícil para o trabalhador. Houve lá foi uma lei chamado dos plantões. Tem os servidores que trabalham em escala de plantão e esses trabalhadores, os plantões destinado. Guarda Municipal tem um valor, a SG tem outro valor, o pessoal que trabalha por escala de plantão. Só para você ter uma ideia, em 2011 foi a última atualização. O prefeito era Auricélio Teixeira, o pai do atual prefeito Arthur. Nós estamos com 11 anos depois. Nós havíamos solicitado, quando foi esse ano, nós nos reunimos com o prefeito, ele ficou de dar o reajuste. Outra petição que nós fizemos anual, devido a essa perda, nós mostramos a perda que o trabalhador teve e também não fomos atendidos. Nós fizemos a atualização da tabela e até agora não fomos atendidos. Para você ter uma ideia... De plantões é porque muda a remuneração, né? Está defasada a tabela de plantão. Defasada, 11 anos. Quando o plantão, por exemplo, o plantão de um SG de 24 horas, R$100. Quando essa tabela foi feita em 2011, o salário mínimo era 545. Hoje o salário mínimo é 2.211, está no mesmo valor. Para se ter uma ideia da dificuldade que é dar alguma coisa para o servidor em Guamaré. Nós fizemos protocolamos, solicitamos e até agora não fomos atendidos. Então, só para ter essa síntese e baseado naquilo que você me perguntou, nós temos dois assim, grandes sonhos a realizar em Guamaré para o servidor público, que é realmente a concretização do plano de carreira. Eu não posso dizer a aprovação porque já foi aprovado. Seria a implementação via administrativamente, que a gente está vendo com dificuldade, a cada dia estão se colocando mais dificuldade, e a concretização, que é via judicial, na hora que ela for realizada, aí a gente tem esse sonho que vem acontecer. E a gente tem um projeto, e esse projeto aí eu posso voltar para aquela pergunta que você me fez, com relação à questão estrutural. Nós sindicatos, pela nossa mensalidade, porque assim, as pessoas elas só... Vou tomar um pouco de água aqui. À vontade. O Brasil tem milhões de jogadores de futebol, mas as pessoas só olham para o salário de Neymar. Não é diferente com o sindicato. Existem sindicatos aí que tem uma arrecadação assim extraordinária. Eu vou colocar o estadual, sim. Eu não sei exatamente, mas eu acho que é para cima de 300 e poucos mil. Aí pegam sindicatos como o de Macau, que recebe, que não dá para pagar nem um assessor jurídico. Aí pega o sindicato da cidade pequena, aí o pessoal cria a mesma ideia, que sindicato é dinheiro, tem dinheiro, entendeu? O que o pessoal, a compreensão que muitos têm. Então, nós temos um grande sonho. Quando tinha o repasse anual, que com a mensalidade não dá para a gente construir nada. Dá muito mal para a gente pagar ao funcionário, ao assessor jurídico. Os encargos, né? As despesas administrativas, né? E a gente, com a contribuição anual, nós conseguimos construir essa sede e construímos um outro prédio em Guamaré. Nós temos 2 prédios próprios. O dinheiro do servidor está com o servidor. Então, nós construímos, o patrimônio que nós temos hoje é quase o valor do que já entrou no sindicato desde a sua fundação. É o último levantamento que eu fiz. Então, é sinal que a gente tem prestado o serviço e tem usado o recurso do servidor com responsabilidade. E esse patrimônio nós conseguimos com a contribuição anual, que todo ano entrava um valor extra e aquele valor a gente investia na estrutura. E nós tínhamos um grande sonho que foi interrompido por isso,
que é a construção de uma área de lazer. Nós, de 2017 para cá, são 5 anos. Se nós tivéssemos essa receita de todos os anos, nós já tínhamos uma área de lazer assim, diferenciada aqui na região, para o servidor ter um final de semana com a sua família. Então, o pessoal, quando fala da contribuição, só liga que o sindicato quer pegar o dinheiro. Mas pode até ser que tenha sindicato que faça isso. Agora, em Guamaré, o Sindicert, dentro da sua fundação, tem tido a responsabilidade de reverter o dinheiro para o bem do trabalhador, tanto na sua parte estrutural, na sua parte de serviços, como na sua parte também de prestação de contas com o trabalhador. Então, esses são 2 sonhos que eu tenho, que é a implementação do plano de carreira, via administrativa ou judicial, e um espaço de lazer para o servidor. E continuar a luta, porque agora nós temos uma nova luta agora, que é o piso de saúde, o piso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, né? Que é uma luta nacional que só iniciou e nós vamos travar essa luta, e outras que vão surgindo, e no dia a dia a gente está buscando algo melhor para o servidor, porque a gente faz isso com prazer e dedicação. Eu costumo dizer, a partir do momento que eu não tiver mais prazer, não tiver mais desejo e satisfação em fazer isso, eu passo ou através de um novo mandato, ou eu estar aqui, alguém vai fazer no meu lugar, porque a partir do momento que eu não tiver mais esse desejo, não acordar com essa vontade de somar para as pessoas, de dar o melhor para o trabalhador, aí eu vou fazer uma atividade aí, que eu sou contador também, e eu sou meio, de tudo gosto de fazer um pouco, gosto de aprender. Não sei muita coisa de nada, mas de tudo eu gosto de saber um pouco. Mas você está com vontade, né? Porque está concorrendo na eleição, né? Aproveita então, meu amigo Edson. As câmeras são suas para você deixar seu recado final. Se você tiver mais alguma coisa que queira explanar, fique à vontade aí. E para você deixar o seu recado aí para os seus amigos sindicalizados, a população de Guamaré. Nós fazemos esse podcast aqui de Macau, mas eu sempre cumprimento os amigos de Macau e região. E você é um dos que iniciou aqui trazendo as informações externas aqui do nosso vizinho de Guamaré. E queremos dizer também que estamos aqui de portas e câmeras abertas para receber as demais autoridades lá da região também, para nos trazer essas informações, que eu acredito que é para o bem da economia da região. Então, suas mensagens aí para os amigos guamaraenses. De antemão, mais uma vez agradecer, doutor Ashton, o espaço aqui. Muito bacana poder ter essa conversa, e bom seria que mais canais de comunicação abrissem esse espaço para a gente sindicalista colocar a nossa versão também, o nosso lado, colocar como é prazeroso e às vezes difícil fazer a militância sindical. Eu vou dar só um trocadilho, que nós em 2017 traçamos uma luta do plano de carreira lá em Guamaré, e nós ficamos 1 ano e 4 meses sem ter, eu não sei se na época até conversei com você, comentei, sem o repasse do associado, porque o prefeito, de forma assim, para perseguir, para enfraquecer, não fazia o repasse, e a gente judicializou e demorou, ficamos 1 ano e 4 meses, e eu chegava em casa às vezes e dizia, eu não vou desistir, mas porque você tirando do seu bolso. E às vezes você escuta alguém dizer, não, o cara tá lá por dinheiro, aí você escuta cada vez... Estava pagando para trabalhar, 1 ano e 4 meses, não foi 1 mês, não. Aqui em Macau teve uma situação similar. Teve pessoas que desistiram, que faziam parte da diretoria, não vou mais não, e graças a Deus, Deus nos deu força, e nós continuamos, e depois mudou a gestão, voltou à sua normalidade, que era uma coisa descabida, mas passou. E isso nos ensinou também a saber lidar com mais habilidade com determinadas situações. Pessoal, eu gostaria de dizer a vocês que tem sido um prazer fazer a militância sindical. Às vezes nós somos mal compreendidos, mas às vezes nós temos surpresa. Mês passado mesmo eu cheguei, uma servidora chegou que a gente tinha ganho uma ação, veio me presentear com uma camisa assim. Aquela camisa para mim valeu milhões, porque assim, não foi pela camisa, mas foi pelo gesto de carinho dela, querendo dizer muito obrigado, e era uma pessoa que não tem muita habilidade. E eu acho que foi a forma dela dizer muito obrigado pelo serviço que você está fazendo. E a gente faz isso com prazer e satisfação, e queremos continuar a fazer esse serviço. Então, nós convidamos a todos os servidores, no dia 7 de dezembro, vão colocar o seu voto, votar na nossa chapa. E se não gostar do nosso trabalho, se for não, vote nulo,
que é uma forma da gente observar também que você não está gostando, porque eu acho importante esse feedback e a gente precisa, assim, não é aclamação, doutor, é só a título de informação, a gente precisa de 50% mais um para dar uma legalidade, porque senão a gente tem que marcar uma nova data, porque o estatuto diz que tem que ser 50% e mais um voto, mesmo tendo chapa única, para a eleição ter a legalidade. Então, eu gostaria de dizer a vocês, servidor de Guamaré, e a todos os municípios de Guamaré, que é um prazer servir a vocês, enquanto nós tivermos força, disposição, e Deus nos dá essa condição, nós estaremos à disposição para servir aos servidores e à população de Guamaré. Que Deus abençoe a todos. E eu quero deixar aqui um abraço para as pessoas que nos ajudam, os colaboradores, aos companheiros de chapa também, as pessoas que nos dão um apoio na forma publicitária, a colega Adélia, a Josivan Dantas, que tem nos dado um apoio na divulgação, e outros companheiros como o Ítalo, que faz o trabalho contábil da gente, tem a nossa secretária, a Ailane, e muitas pessoas que têm nos ajudado e ninguém faz nada só. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Muito bem. A eleição dia 7 de dezembro é todo o período, é manhã e tarde, vai ter das horário? 8 a... não fecha, das 8 às 17 horas. Na sede do sindicato? Vai ter duas chaves, dois locais. duas urnas. Uma é na sede do Sindicerg e a outra urna é na Escola Francisca Freire, em Guamaré. Porque como em Guamaré tem um número de associados significativo, então a gente deixa uma urna também lá na Escola Francisca Freire. Muito bem. Boa sorte na gestão, parabéns. Obrigado. Um abraço, boa sorte. Obrigado. Meus amigos, mais uma vez o nosso abraço, nossos agradecimentos. Se inscrevam no nosso canal, o canal Macau News, nosso YouTube, nosso Facebook e Instagram. Nos acompanhem, nos dê essa força aqui para continuarmos fazendo o nosso trabalho. Um grande abraço, fica com Deus.